É curioso a quantidade de projetos de lei de deputados que são vetados pelo governador. É uma coisa curiosa. E é curioso que, ao mesmo tempo, nunca um projeto de lei vindo do Executivo foi derrubado aqui nesta casa. Não, eu não estou dizendo de veto, deputado Gilcinho, eu estou dizendo de deixar de aprovar um projeto de lei. Vários projetos de leis do governo que chegaram aqui, nós apontamos a inconstitucionalidade do projeto, nós mostramos já a jurisprudência do STF, nada disso adianta. Os projetos do governo, quando chegam aqui, se são constitucionais ou não, são aprovados da mesma forma. Eu creio que a maioria dos deputados, se não todos os deputados, antes de apresentar um projeto de lei, fazem uma ampla pesquisa. Os deputados têm suas assessorias, então ninguém vai apresentar um projeto já sabendo que ele será vetado. Nós consultamos, nós vemos a jurisprudência existente, nós consultamos a Constituição Estadual, a Federal, vemos se já existe possibilidade, se não há vício de iniciativa. Tudo isso é feito anteriormente. E aí é aprovado aqui no plenário, aí vai para a Procuradoria, lá do governo, para o governo sancionar, o governo veta. E, às vezes, a justificativa do veto é tão patética que a impressão que eu tenho é que ali se faz um Ctrl+C, um Ctrl+V. É o mesmo texto para qualquer veto. Teve uma ocasião que o meu nome veio escrito errado na justificativa que veio do governo para um veto de meu projeto. Tamanho é o cuidado com que esses relatórios para justificar o veto do governo sobre o que fazemos aqui, ou o que aprovamos aqui, é feito. Hoje mesmo eu falava na fase das comunicações, se o governo ele é tão, e a Procuradoria do governo, a Procuradoria-Geral do Estado, se eles são tão minuciosos e tão constitucionalistas, o governo deveria cuidar de cumprir o que a Constituição diz, em relação, por exemplo, aos DTs do Estado, que eu acabei de dizer. A Constituição Federal e a Constituição Estadual dizem claramente que contratos por designação temporária são uma excepcionalidade. E o Estado tem quase 70% de DTs na educação. Ora, cadê o preciosismo do cumprimento da Constituição quando se trata do governo cumprir o que a Constituição diz? Aqui foi aprovado, há um tempo atrás, ainda falando sobre DTs, uma lei que o governo mandou para cá, e esta lei dizia que o Estado podia manter até 30% de DTs. Claro que é inconstitucional se aprovar uma lei dessa, se a Constituição está dizendo que é uma excepcionalidade. Mas isso não importa. Se foi o governo que fez ou o governo que está fazendo, tudo é válido. Nem precisa se analisar, vai ser passado da mesma forma. É lamentável, esse projeto que agora o governo está vetando é um projeto em que deveria se criar um cadastro de pessoas com deficiência. E eu chamo a atenção para todas as instituições que trabalham com pessoas deficientes, como a Paz, a Mais, Pestalozes e outras mais, para essa situação. Nós propomos, inclusive, uma demanda de várias dessas instituições, que o governo passasse a fazer um cadastro de pessoas com deficiência. Por quê? Se falamos de inclusão, se foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como é que se direciona políticas públicas para deficientes se se desconhece qual é o número de deficientes e quais as deficiências existentes no Estado, e isso por região? É impossível. O primeiro dado que precisa se ter para qualquer tipo de política pública é conhecer a realidade do segmento para o qual essa política estará sendo destinada. Eu lamento, mais uma vez,
E ontem, lendo o relatório que veio da Procuradoria, justificando o relato, o veto do governo, é patética a argumentação. É a mesma que vem em praticamente todo o veto do governo. Não se tem ali um cuidado claro para justificar de uma forma, pelo menos, crível. E não há nada de inconstitucional. Nós, quando apresentamos um projeto aqui, nós pesquisamos, nós sabemos muito bem o que estamos fazendo, mas o governo, já sabendo de antemão que pode vetar e que o veto será mantido aqui, faz o que bem entende. Isso é lamentável, porque isso é trabalhar contra as necessidades da sociedade. E é isso que nós temos visto muitas vezes nos vetos do governo. Não é a primeira vez, eu vou lembrar os professores, por exemplo, e as escolas, quando nós aprovamos aqui um projeto que dava direito de isenção cartorial aos conselhos de escola. Um projeto de lei que já tinha 2 leis semelhantes aprovadas pelo próprio atual governador em outra gestão. E foi dado como inconstitucional e o governo vetou. Vergonhosamente, o governo vetou um projeto de lei aprovado aqui nesta casa, de minha autoria, que dava direito de isenção cartorial aos conselhos de escola, sabendo que já existiam 2 leis semelhantes para outros segmentos, sancionados pelo próprio governador em outras das suas gestões. É lamentável. Por outro lado, também lamento muito que, apesar de toda a argumentação da gente mostrar aos pares também que não há nada de inconstitucional, que o veto do governo sempre é mantido. Então, também aqui cabe uma crítica ao parlamento, que abre mão da sua função de legislar, de mostrar qual é o poder verdadeiro desta casa, e acaba assinando embaixo em todas as decisões do governo. Isso é lamentável. Eu não sei por que cargas d'água, semana passada ou semana retrasada, um veto do governo foi derrubado aqui. Foi a primeira vez, eu estou aqui há quase 2 anos, foi a primeira vez. Eu nunca tinha presenciado isso. Então, eu gostaria muito de pedir aos pares de pensar bem na questão de quando a gente deve derrubar ou não vetos. Esse projeto que o governo está vetando, ele é muito importante e ele não significa gasto nenhum praticamente para o Estado. Abrir um cadastro de pessoas com deficiência no Estado para que as políticas de inclusão para esse segmento da sociedade possam ser feitas adequadamente. Isso não é um projeto que nasceu da minha cabeça, lembro muito bem. Esse projeto é uma demanda das instituições e dos movimentos que trabalham pela inclusão de pessoas com deficiência. E peço a atenção desses movimentos sobre essa questão do veto do governo. Isso é muito importante para a gente lembrar e entender como as coisas se dão nesse Estado. Muito obrigado, presidente.